Olá, eu sou a Bruna, tenho 35 anos, sou membro da IEV há 7 anos e agora em janeiro faz 8 anos que servimos aqui. Sou esposa do Gu, mãe da Catarina, de 5 anos, e Benjamin, de 3 anos. Sirvo no Ministério do NGI, no berçário e no check-in. Eu sou o Luiz Gustavo, mais conhecido como LG. Eu acompanho a Bruna há 8 anos aqui na IEV também. Em janeiro a gente faz 8 anos. Eu estou no Ministério do NGI, estou no Ministério dos Homens, ajudo o pessoal um pouco no demais também. E estamos congregando. E viemos aqui para contar um pouco da nossa história. Viemos para contar, o nosso testemunho, que aconteceu no ano de 2023, no ano passado, onde eu fui acometida por uma doença devido a uma medicação que eu tomei, receitada, direcionada por ajuda profissional. E esse medicamento gerou na minha esposa uma doença chamada NET, que é necrose epidérmica tóxica. Isso. Toda a epiderme dela ficou com queimaduras de 3º grau, da cabeça aos pés. Ela teve queimaduras da cabeça aos pés. Não só por fora, mas por dentro também. Os órgãos internos, tudo que tinha mucosa, olhos, boca, órgãos genitais, tudo foi afetado por essa doença. Isso. Tudo iniciou quando, no local que eu trabalhava, eu comecei a ter umas crises, ter ansiedade, e fui buscar uma ajuda profissional. Este médico, ele me receitou uma medicação após um diagnóstico, e após 10 dias eu comecei a reagir a essa medicação. Mas de início nós não sabíamos que a reação, que aqueles sintomas era dessa síndrome. Tudo começou com um resfriado, uma coriza no nariz, dor na garganta, até que o meu rosto começou a inchar e a minha pele começou a aparecer manchas vermelhas. E ficou sensível também à luz solar. Isso. Luz solar e luz de casa também você começou a ter fotossensibilidade disso. Os meus olhos, eu não conseguia olhar para a claridade, que eu sentia muito desconforto. Fui a um pronto-socorro, da Grande São Paulo, onde meus pais residem, a região que eles moram. E quando o médico me atendeu, eu já fui tratada como emergência. Realmente foi identificado que eu estava tendo uma reação alérgica de uma medicação. E ali o médico já falou assim: menina, foi Jesus que te trouxe até aqui, porque quando a glote começa a fechar, é muito difícil dar tempo de socorrer. Então ali eu já comecei a compreender o cuidado do Senhor. E ele me receitou uma medicação, um antialérgico, e Fernegan também. Eu saí mancando ali daquele local, e quando eu olhei, eu visualizei uma vidraça bem grande que tinha no pronto-socorro. A claridade era tão forte, foi tão forte que ofuscou os meus olhos e eu perdi os sentidos e comecei a desmaiar ali. Mas como eu estava há um período sem comer, sem me alimentar, eles entenderam que era fraqueza e eu fui para casa, porque a orientação é que em pouco tempo eu iria melhorar, porque eles não tinham noção do que aquela reação já era a doença, ocorrendo. Naquele mesmo dia, fui para casa dos meus pais, aguardando melhorar, mas eu comecei a perceber na tarde daquele dia que estava se agravando mais, Aquelas manchas vermelhas estavam se agravando, estavam aumentando, avançando, e estava ardendo muito. Começou a arder, e eu percebi que tinha algo acontecendo. Informei os meus pais e viemos para um hospital em São Paulo.
Quando eu entrei no hospital, eu já não conseguia olhar. Eu tive que entrar com uma fralda nos olhos, fui guiada, fui direcionada pela minha mãe. E ali eles já me encaminharam para emergência mesmo, para estado de observação. Colocaram adrenalina, injetaram adrenalina em mim, porque eu estava tendo uma reação. Nesse período eu ainda lembro, né, de algumas coisas. Então, eles acharam que era toxoplasmose, começou a busca de um diagnóstico, e eles já falaram que eu ia ficar internada. Eu pedi para que meus pais, meu esposo estava, né, com os nossos filhos, eu pedi para minha mãe, eu estava deitada ali na maca, tinha uma cadeira ao meu lado, e ali eu pedi que os meus pais trocassem, né, com o meu esposo. E foi quando meu esposo veio para o hospital. E aí, a partir daí que eles começaram a me medicar para dor, eu só lembro de flashbacks, porque eu dormia e acordava, eu dormia e eu acordava. Eu me lembro do Gu chegar, eles já estarem falando de transferência, que eu tinha que ir urgente para uma UTI e precisar ir ao banheiro e já começar a sentir muita dor para evacuar, porque ali já estava se manifestando a síndrome, né? Mas ainda nós não sabíamos o que era. Eu cheguei no hospital, a gente estava no hospital do Taboão da Serra. Ela precisava ser transferida para a unidade que ficava ali na Liberdade. E a ambulância não chegava, ficamos ali quase o dia todo, né? E isso, a busca por diagnóstico que não tinha, tanto que ela não estava tomando nenhuma medicação até o momento, a não ser Fernegan, né? E a médica não achava, não conseguia entender o que estava acontecendo com a Bruna. Então a ambulância chegou, era na faixa de umas 9h30 para 10 horas. Aí foi que ela foi transferida para a Liberdade, né? Foi transferido com muita dor, porque ela já estava começando a ter queimaduras, né, no corpo. Esse transporte foi bem difícil para ela, né? Ela até pediu para o pessoal da ambulância um pouco mais devagar. E antes disso, né, nessa unidade, eles tiveram que tirar, né, as minhas vestes, não foi? Sim, minha aliança. Sim. E tudo doía muito. E os profissionais ali não sabiam o que estava acontecendo. Então, eu sentia muita dor e eles não compreendiam essa dor. Então, as minhas mãos já estavam inchando. Eu lembro do Gu tirando minha aliança, né, Gu? Sim. Tirando o meu brinco já, assim, com muita dificuldade. E estávamos aguardando, né, a ambulância. E a ambulância chegou, ela já estava preparada. Chegando no hospital da Liberdade, ela foi levada diretamente para a UTI. Eu tive que descer, eu tive que ir na administração assinar as papeladas para a internação dela, né? E nisso eu voltei rapidinho só para ver onde ela estava, porque a princípio não poderia ficar com ela por ela estar numa UTI, né? Só que já era a mudança no corpo da minha esposa já era notável. Algumas coisas já não estavam certas, né? A pele já estava começando a, vamos dizer assim, deteriorar, né? Ela tinha um adesivo onde colocaram, ela estava com acesso, esse adesivo já não dava para tirar mais porque a pele já estava indo junto. E até aí a gente seguia sem um diagnóstico. Na quinta-feira eu saí da Liberdade, eram umas 11h30 da noite, e fui rumo à casa do meu sogro e da minha sogra. Não sei como eu cheguei, porque estava acontecendo 1000 coisas ao mesmo tempo, a minha cabeça estava muito a 1000 e eu não estava tentando digerir tudo ainda o que estava acontecendo. Ia retornar no outro dia, que a visita, se não me engano, se não me falha a memória, era 9 horas da manhã, na sexta-feira. Cheguei às 8h30 no hospital e fiquei aguardando até às 9 para subir para o quarto com ela. Quarto não, na UTI, com ela. Chegando na UTI, eu vi minha esposa totalmente diferente do que eu deixei na quinta-feira. Ela estava bem pior. Os olhos estavam colados, a boca estava... Os lábios colavam um no outro para ela falar. Ela tinha muita dificuldade para falar.
Quando falava, dava para ver que partes da carne grudavam nos dentes. Braço, perna, todos manchados. Ela começou a ficar escura e bem vermelha, né? E nisso passava um plantão às 11h30, se não me engano, passava um plantão da UTI com a junta médica para falar as situações dos pacientes. E eu sentado na poltrona do lado do leito dela, ela estava nisso de acorda, dorme, acorda, dorme. Ela ficava acordada uns 10 minutos no máximo, depois ela retornava a dormir de novo. Eu me recordo também, nessa noite, quando nós chegamos na Liberdade, o tratamento daquela equipe já foi muito diferente do outro hospital, embora eles não soubessem do diagnóstico ainda. Eu lembro quando eu cheguei, né, da ambulância, porque na ambulância o meu corpo foi raspando na ambulância, e eu já com a voz mais fraca pedia para ir mais devagar, porque eu não suportava aquela dor do meu corpo raspando na maca. E quando eu cheguei nessa outra unidade, as meninas me falaram assim, eu lembro como se fosse hoje. Elas falavam, calma, Bruna, nós vamos cuidar de você. E é isso que o Gu falou, né? Elas, por protocolo, precisavam tirar o acesso do meu braço, mas não era mais possível, porque a pele já estava descolando. E quando elas pediram para eu levantar, para trocar aquela roupa que eu estava, a pele das minhas costas, né, já estava caindo também. É por isso que a dor já era muito grande, né? E aí, depois no outro dia, quando o Gu retornou... E quando eu retornei, aí eu vi aquela cena da minha esposa totalmente diferente e sem resposta. Até o momento a gente não sabia o que estava acontecendo. Tinha uma prévia do que a médica do Taboão tinha falado, que estava desconfiada de Stevie Johnson. Eu nunca tinha ouvido falar sobre essa doença, né? Mas até então não tinha um martelo batido, é isso, vamos começar com o tratamento. Aí na sexta-feira eu cheguei e estava esperando a junta médica. E esse foi, acho que, um dos piores momentos da minha vida, foi quando o médico se aproximou da minha esposa. E quando ele pegou a prancheta, ele olhou para aquele grupo de médicos, né? E falou que essa menina é muito grave, ela não tem que ficar aqui. Ela tem que ser retirada agora daqui. E eu fiquei sem entender o que estava acontecendo, e ela falando, tem que tirar ela daqui, tem que tirar ela daqui. Neste momento, o doutor que falou que tinha que levar ela para uma UTI dentro de uma UTI. Eu nunca tinha ouvido falar nesse termo. E neste caso, aí ele falou que tinha que ser retirado, tal, fez os protocolos, eu escutei, né? Depois eu parei ele para conversar com ele, e ele falou, olha, o que sua esposa tem é muito grave, a gente não tem um martelo batido ainda na doença dela, mas essa doença ela pode afetar os olhos, ela pode afetar a boca, ela pode afetar os órgãos genitais, tudo que tem mucosa no corpo da sua esposa pode ser afetado. Ela tá feia por fora e ela tá pior por dentro. Os órgãos podem colapsar e ela pode ter uma parada. Aí eu, meu Deus, e agora? Só que essa foi a primeira vez que Deus falou, a primeira vez desse processo inteiro que Deus falou claramente ao meu coração, que Ele disse assim, ela vai surpreender todo mundo. No meu coração tinha muito isso, ela vai surpreender todo mundo. E nisso passou. Quando eu sentei do lado da minha esposa, ela estava ouvindo, mas ela não estava enxergando. Ela me falou assim, o que o médico falou? Aí era tanta notícia ruim que eu tentei maquiar. Aí ela tentou com tanta força, ela abriu um dos olhos dela e olhou pra mim assim, ela falou, fala a verdade, porque se eu morrer eu sei pra onde eu vou. O meu medo é deixar vocês. Aí eu falei, olha, eles não sabem ao certo ainda o que você tem, mas eles estão desconfiados de uma síndrome muito rara, que pode acontecer, que eu acho que é o teu caso, mas já vão entrar com um tratamento se bater o martelo. Precisa apenas do dermatologista. E o dermatologista só ia passar no horário de 6 horas, à noite, né? E nisso a gente se estendeu mais esse dia. Tive que ir embora do hospital, porque deu meu horário, né?
E eu não via ele chegando e ele indo embora, porque eu já, né, dormia demais. Sim. E no sábado tava eu lá de volta, né? Cheguei no sábado, já tive a excelente notícia que o dermatologista tinha passado lá, tinha batido o martelo que a Bruna não teve Stevie Johnson. Stevie Johnson é uma síndrome bem severa de alergia. Ela teve NET, que é necrose epidérmica tóxica, que está acima da Stevie Johnson. Isso é muito raro acontecer e é muito raro alguém sobreviver a ela também. Mas já estavam sendo medicadas, né? Para honra e glória do Senhor, o convênio tinha liberado o medicamento, o hospital tinha conseguido o medicamento antes da liberação do convênio. Então, na própria sexta-feira, elas já entraram com imunoglobina. A Bruna, ela tomava 10 frascos de imunoglobina todo dia. Era um frasquinho desse tamanho. O remédio, ela tomava enquanto ela dormia, né? Eles iam lá e ficavam trocando. Nessa noite que o dermatologista passou, eu não me recordo, né, dele, eu não vi passando, mas eles me transferiram, né, para a UTI branca, que foi o que eu ouvi o doutor gritando, né, quando a junta médica passou, que eu tinha que sair urgentemente daquela UTI. E aí eles me transferiram à noite para essa UTI branca, e porque eu não podia pegar nenhuma infecção devido à minha pele estar caindo. E aí eu me recordo assim de muita correria, de quando eu fui transferida de um doutor passando já o acesso rapidamente. Eu me recordo dele, ele tentando e pedindo ajuda porque ele não estava conseguindo, e eles já entrando com a medicação aquela madrugada inteira. Eu me recordo de uma técnica de enfermagem chamada Glauce, e ela colocando frasquinho por frasquinho, que é essa medicação que o Gustavo falou. E eu não tinha noção, né, ali do que estava acontecendo. Eu percebia que era algo grave, mas eu não entendia, né, o que estava acontecendo, a gravidade de tudo aquilo. E aí eu me recordo que no sábado, né, eu acordei, o Gu não estava lá, nesse lugar. Tinha uma bolha enorme na minha mão, e eu não conseguia me mexer por causa das dores. E eles trouxeram aquele aparelho, eu não me recordo o nome daquele aparelho que você pede ajuda, né? Mas era impossível pedir ajuda, porque eu não tinha como me mexer. E eu me recordo de eu pedir para que eles ligassem pro Gu. Eu lembro que eles ligaram pro Gu, né, e eu falei com ele. E foi a primeira vez que eu vi o meu rosto estava bem inchado, eu me reconheci, tava ele e o meu sogro. E o Gu feliz, porque eu acho que eu tinha acordado, né. Tava sentada na poltrona. Tava sentada. Você não podia nem se mexer. E depois eu desliguei e logo dormi de novo. E aí eu só acordei no outro dia, né, com você, já era no domingo. Aí passou o sábado, a gente ficou sabendo do tratamento, que eles bateram o martelo na NET, já entraram com o tratamento. E foi notável um pouco da diferença da sexta-feira para o sábado, porque o remédio já começou a fazer um efeito positivo no corpo da minha esposa, né? Aí só que o dermatologista só ia passar no domingo à tarde. Acordei, passou o sábado, no domingo eu fui lá novamente no mesmo horário, né? Foi quando a doutora que gerenciava essa UTI, ela falou: olha, a gente não abre visitas, né, nem acompanhantes nesta UTI. Não, voltando. A gente não abre acompanhantes nessa UTI, né? Para passar a noite. A idade dela, ela é muito nova. Mais o caso dela pede, porque ela não estava conseguindo nem apertar o botão para chamar se precisasse de ajuda. Aí, graças a Deus, Deus nos conduziu, chamamos a minha mãe. Foi liberado, né? A minha prima Janete, a minha prima Adriele, a tia Ana e a tia Bel. 5 pessoas revezando todos os dias ali para as demais ter um descanso também, né? Mas voltando no domingo,
No domingo esperamos o dermatologista e ele apareceu. Um rapaz muito gente fina, né? Muito legal. Ele olhou para a Bruna, olhou para mim, isso aí é outra coisa que eu não esqueço jamais. E ele falou assim: tudo que você está vendo aí na sua esposa pode parecer horrível, e realmente é horrível, mas para mim é maravilhoso. Aí eu, como assim, doutor? Porque o corpo dela está reagindo de forma positiva. A NET ela foi travada, foi freada. Conseguimos frear a síndrome, agora vai começar um processo de cura. Eu, nossa, doutor, que notícia boa. Aí ele falou assim: porque a tua esposa, desde quando deu a entrada aqui no hospital, ela tinha 48 horas de vida. Aí foi quando ele falou que, nesse momento, a síndrome tinha freado. E a gente deu glória a Deus, agradecemos, né? E a médica falou: olha, a partir de amanhã já pode liberar um acompanhante aqui, né? E já começamos a escala dos acompanhantes, né? Cada um tem um pedacinho de história para contar desse testemunho também, porque não impactou só a vida da Bruna, impactou a de todo mundo que estava próximo. Mas só um ponto de atenção: na sexta-feira, quando a junta médica passou, eles estavam falando aquelas notícias para mim, e Deus falando no meu coração que a Bruna ia surpreender todo mundo. Logo quando eu cheguei na segunda-feira, de manhã, a doutora veio falar comigo e ela falou assim: olha, Gustavo, do resultado de sexta-feira até agora, a Bruna, ela está surpreendendo todo mundo. E eu comecei a glorificar o nome do Senhor naquele momento, porque Ele tinha falado em meu coração que Ele ia cuidar. E Ele estava cuidando da minha esposa, né? E é engraçado porque o hospital foi maravilhoso. Tenho certeza que Deus escolheu as pessoas para cuidar da minha esposa, mas foi tipo assim: ela se curou, e agora, gente? Como que a gente vai lidar com ela? Né? Porque ela sobreviveu. Aí agora a gente precisa cuidar. Foi comprovado que realmente era a síndrome de NET, né? E que havia sido a reação à medicação que eu tinha tomado. Que eu tinha 48 horas de vida, por isso aquela urgência, né? De eu ser transferida, de eu ser medicada. Quando o Gustavo foi abordado por esse profissional, por esse dermatologista no domingo, o meu corpo estava cheio de bolhas. Tinha muitas bolhas, tinha uma bolha na minha mão. Isso era reflexo positivo da medicação que eles tinham medicado para frear a NET. E aí naquele dia, eu não me lembro se foi na frente do Gu, o doutor pediu para as enfermeiras estourarem aquelas bolhas. Né? Então eu levantava, vinha bolhas enormes. A água escorria daqui até no meu braço, na minha perna, e eles cortaram aquelas bolhas. Não doeu, né? E aí o que acontece? A pele continuava caindo. A doença havia sido freada, mas aí o meu corpo estava muito sequelado, né? O meu corpo tinha, como eu posso dizer, sido fragilizado. Fragilizado, ele estava necrosado, né? Agora precisava iniciar um tratamento com o que a NET tinha feito no meu corpo. Então, por isso que foi liberado os acompanhantes, né? Eu não tinha condições de chamar por ajuda, porque a minha boca, ela grudava, os meus olhos grudavam. Eu acho que esse processo aí de cura da NET perdurou mais ou menos uns 25 dias de internação. Mais ou menos ali, porque além da NET, a Bruna também adquiriu 2 tipos de bactéria, e as piores bactérias que ela poderia adquirir. Por quê? Porque a pele ela é a principal barreira de bactérias do nosso corpo, e ela estava sem a pele, que era uma das preocupações também da junta médica com isso, com a pele, com bactéria. Tanto que ela pegou 2 vezes a bactéria, né?
Mas foi cuidado, isso é mais para frente também, vamos dizer assim, né? Mas era um processo lento, demorado e doloroso, tanto para ela quanto para a gente. E uma das coisas que me gerava preocupação era que ela foi mandada embora em janeiro. E a empresa daria ainda mais ou menos uns 4 meses de carência do convênio, que o convênio cobria o tratamento dela. Quando ela foi para uma dos procedimentos cirúrgicos, porque o cirurgião plástico ela começou a tirar a pele dela com uma pinça, debridação da pele, esse era o nome do procedimento. Né? Aí se iniciou o tratamento, né? Se iniciou o tratamento. E aí o que acontece? Eles precisavam em 2 horas limpar os meus lábios, em 2 horas limpar os meus olhos, em 2 horas limpar as minhas partes, né, genitais, porque a doença ela afetou todas as áreas do meu corpo que tinha mucosa, todas as áreas. Então não tinha como aferir mais a minha pressão. Eles colocaram um acesso para aferir minha pressão, eles colocaram sonda vaginal, eles colocaram sonda anal. Eu não me alimentava, então eu era alimentada por acesso. E eles precisavam fazer asepsia tanto do meu corpo como também do local que eu estava, da cama que eu estava, né? O lençol ele precisava, acho que ser trocado 2 vezes por dia. E esse processo era muito dolorido, fora o risco de bactéria que o Gustavo, né, mencionou. Então, quando eles iam trocar o lençol, eles tinham que me erguer. Eles falavam, vamos flutuar. Era a pior coisa que eu ouvia, era isso, vamos flutuar. Fora isso, eu sentia uma sensibilidade, eu sentia a diferença entre a mão masculina e a mão feminina. Quando eles iam me limpar, né? Quando eu sentia muita dor nos olhos, então quando a pessoa ia limpar os meus olhos, eu sentia a diferença da mão masculina e da mão feminina. E tudo eles me perguntavam também, eles se preocupavam muito com o meu conforto. E aí eles permitiram que eu escolhesse os profissionais para cuidar de mim. Então foi feita uma lista de profissionais que sabiam, né, lidar comigo, que estavam ali me acompanhando desde o início, e só aquelas pessoas, só aquelas mulheres mexiam em mim, me acompanhavam, cuidavam de mim. E isso também foi um cuidado do Senhor. Então, para uma pessoa, né, que devido à minha idade eu não poderia nem ter acompanhante, né, foi liberado acompanhante, foi liberado a alimentação para os meus acompanhantes para que eles não saíssem do leito, e foi liberado também uma lista de pessoas que eu escolhi, de profissionais que eu conhecia a maioria só de ouvir, porque eu não enxergava. Tinha muitas pessoas que eu só fui conhecer o rosto depois no final, porque eu não enxergava elas, eu só ouvia, né? Eu conhecia a voz de muitos profissionais. Então, como eu havia mencionado, eu tinha acesso no braço para aferir minha pressão, eu tinha sonda genital, eu tinha sonda vaginal, sonda anal, sonda para me alimentar, né, acesso para minha alimentação, porque eu não conseguia comer, não conseguia ingerir, porque a minha garganta estava toda machucada, estava fechada devido à síndrome. E essa é uma das coisas que eu tive muita dificuldade, foi de lidar com a sonda anal. A sonda anal não funcionava. E às vezes que eles começaram a me medicar para eu evacuar, porque eu não conseguia evacuar. E às vezes que eu evacuava, aquela sujeira vinha toda pro meu corpo. E era em torno de 3 horas para me limpar, porque eu sentia muita dor e o risco de bactéria era muito grande.
foi então decidido, né, uma das decisões da junta médica é que eu precisava fazer o desbridamento. O que é o desbridamento? É a retirada da pele. Era impossível mexer em mim sem que eu fosse para um centro cirúrgico, porque eu não conseguia. Se uma pessoa encostasse no lençol do leito, eu sentia puxar na minha pele. E eu já gritava que alguém tinha mexido em mim, que alguém tinha encostado em mim. E aí eles falavam, Bruna, ninguém mexeu em você. E aí quando eles paravam para compreender o que tinha acontecido, é porque alguém tinha encostado, né, no lençol. E eles não entendiam, assim, eles não sabiam, era algo novo também para aquela junta, né, para aqueles profissionais, como lidar comigo, como lidar com uma pessoa que sobreviveu à NET. Então, essa doença, ela é rara, é rara de uma pessoa ter, né? Ela está em raríssima quando você pega a bula de uma medicação. Ela é difícil de ser diagnosticada, ela é difícil de ser freada e ela depois é difícil de ser tratada, justamente por causa do risco de bactéria, né? Então eu fui encaminhada para o centro cirúrgico, a primeira vez que eu fui abordada pelo cirurgião plástico, o Dr. Gustavo, até era o nome dele. Eu fiquei muito assustada porque eu não sabia que eu ia ter que retirar a pele. Como eu falei, né, no início, eu acordava, eu dormia, eu acordava, eu dormia, eu delirava muito. Então, às vezes quando eu acordava, já estava numa outra situação, né? Já estava acontecendo, já tinha... eram outras decisões. E aí eu lembro que quando eu acordei, eu fui abordada por esse doutor e ele falou que eu ia precisar retirar toda a pele. E aí a primeira vez que eu fui para a sala de cirurgia, era o Gu, meu acompanhante. E eu fui, né? Não sabia o que ia acontecer. Existia uma preocupação aí de quanto tempo eu ia ficar no hospital. E eu voltei entubada e eu não sabia que eu ia voltar entubada. E quando eu voltei entubada, eu não me recordo mais de ver o Gustavo. A minha lembrança é de acordar de madrugada, entubada, e não saber quanto tempo eu estava ali dentro daquele lugar, naquele leito. Eu não enxergava, estava tudo muito escuro, então eu não enxergava o meu acompanhante. E me bateu um desespero muito grande, porque eu não vi o Gustavo. Quando eu fui para a sala de cirurgia, eu vi o Gustavo, e depois quando eu voltei, e quando eu acordei, que eu me recordo, eu não vi o Gustavo mais. Então eu achei que eu estava há muito tempo já no hospital, meses no hospital. E aí quando eu consegui enxergar o meu acompanhante, eu estava toda enfaixada, eu não conseguia me mexer, só tinha esses 2 dedinhos para fora. E eu comecei a chamar o meu acompanhante, né, porque eu estava entubada, não conseguia me expressar, eu conseguia só mexer esses 2 dedos. E a minha acompanhante veio, que era a minha sogra, e eu queria comunicar, eu queria saber o que estava acontecendo, né? E aí eu lembro que eu começava a me agitar, os profissionais vinham e me medicavam, aí eu dormia de novo, eu era sedada. Aí quando eu acordava novamente, eles me sedavam. E aí na terceira vez, eu não sei de que maneira, com os meus 2 dedos, eu consegui me comunicar e pedir para que me explicassem, eu não sei de que forma isso aconteceu. E aí a minha sogra, junto a mais 2 técnicas, me explicaram que eu tinha ido para a sala de cirurgia, que eu tinha retirado uma parte da pele e que eu ia ser desentubada, né, em tal horário, e que estava tudo bem, e que ia ficar tudo bem. E eu lembro que isso foi uma das cenas assim mais marcantes para mim, desesperadora. E eu fui 5 vezes para a sala de cirurgia retirar toda essa pele. Mas antes disso, né, tinha essa questão do convênio, que era uma preocupação. Que na primeira vez ela estava desacordada, ela chegou desacordada, eu estava na sala esperando ela, né, no quarto.
quarto não, na UTI. Era leito 23. Eu estava esperando o médico veio falar comigo, um especialista, cirurgião plástico especialista em queimados. Ele falou para mim assim: Gustavo, caso da sua esposa, eu já peguei casos menores, né? E o mínimo de tratamento é 6 meses. Aí eu falei: doutor, a gente tem convênio até mês que vem, porque como ela foi mandada embora em janeiro, o convênio deu 4 meses de carência ainda para ela, e isso era no mês de março. Eu falei: vai acabar no mês que vem. Ele falou: calma, vamos resolver um dia de cada vez. Aí eu peguei aquela informação, eu falei: vou no administrativo para saber como que vai proceder a partir daí. Fui no administrativo, falei com uma moça, eu expliquei a situação da minha esposa para ela. Ela falou assim: olha, Gustavo, o seu convênio acabar, acabou o tratamento. Aí eu falei: meu Deus, mas quanto que é para minha esposa estar lá, né? Ela: qual é o nome da sua esposa? Eu falei o nome da minha esposa, ela puxou lá no sistema, ela falou: olha, e ela estava na UTI da UTI. Aí ela falou assim: olha, só pro leito dela tá lá, a diária do leito, sem remédio, sem nada, só pra ela tá lá é R$20 mil por dia. Eu falei: Jesus. Eu agradeci, falei obrigado, fui tomar um café e comi um pão de queijo, que eu não tinha comido nada. Só que aí eu tava chorando muito. Eu não consegui segurar as lágrimas e falando: Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei. Foi quando o Senhor falou comigo pela segunda vez, mas dessa vez foi por através de visão. Eu sentei num banco de frente para uma pia, né, onde o pessoal lavava a mão. E aquelas plaquinhas, né, de como ensinar a lavar a mão, eu lembro até hoje que eu estava chorando muito. Eu olhei para aquela plaquinha e estava escrito assim: enxugue as tuas lágrimas. Aí a minha cabeça, que estava uma bagunça, parou, tipo, meu Deus, uma placa que está escrito enxugue tuas lágrimas, e eu enxuguei as minhas lágrimas. E quando eu li a plaquinha de novo, estava: enxague as tuas mãos. E eu entendi que aquilo foi um sinal do Senhor para minha vida. E isso era de sexta para sábado. Aí entrou a minha mãe, né, que era revezamento comigo, e a minha sogra já estava esperando na segunda-feira uma notícia do convênio. Foi quando eu estava... Aí mudou, a minha mãe voltou para casa, foi uma das tias para ficar lá, e eu peguei a minha mãe e as crianças, a gente foi para uma lanchonete comer hambúrguer, porque eu precisava equilibrar os dois mundos, né, tanto lá dentro do hospital quanto aqui fora com os meus filhos, né, com os nossos filhos. E saindo do McDonald's, a minha sogra me liga e ela fala assim: Gustavo, eu tenho uma notícia ótima para te dar. Aí eu falei: vamos lá. Ela falou: o convênio acabou de me ligar e falou que vai cobrir até a alta da Bruna. Independente do tempo, o convênio vai cobrir tudo, total, qualquer despesa que ela tiver. E aquilo ali foi um alívio para mim, porque era algo que me preocupava bastante, né? 20 mil por dia, a gente não tem esse dinheiro, né? E ela estava sendo tratada da melhor forma possível, com os melhores profissionais, que foi Deus que pegou toda aquela equipe e colocou para cuidar dela naquele momento, né? E aí seguimos com o tratamento, né? Isso. E segunda vez, né, que eu fui para a sala de cirurgia, eu não voltei entubada, que era uma das minhas preocupações. Eu comecei a ter ansiedade, né, devido a isso, e de reviver, né, aquela situação. E aí, na segunda vez, eu comecei a sentir muita dor quando eu retornei pro leito. Era uma dor muito forte, porque tinha sido retirada a pele. E eu comecei a gritar de novo, e eu falava assim, né, porque era medicação, eu não estava conseguindo me expressar, e eu falava assim: tira esse sol do meu rosto, tira esse sol do meu corpo, tira esse sol. E aí eles já começaram a medicação, porque estava doendo muito. E ali por diante, né, fui a terceira vez, voltei entubada novamente, também foi angustiante para mim. E o que, né, eles temiam tanto aconteceu. Eu peguei uma bactéria, né, uma infecção de urina. Eu lembro que no dia a minha acompanhante era minha sogra. Ela foi abordada pela médica, né, num outro local que eu não pudesse ouvir.
Eu fiquei sabendo dessa informação um tempo depois que eu saí do hospital, mas naquele dia eu estava correndo risco de novo, de vida. Eles entraram novamente, rapidamente com a medicação para combater, a bactéria foi combatida. E seguimos o processo, né, o tratamento, retirando a pele e o risco grande de bactéria. Como eu havia dito, a questão da sonda anal não estava funcionando, eles estavam tendo muita dificuldade com isso e eu também, até o dia que eu falei que eu não queria mais usar aquela sonda anal. E eu lembro que isso foi de madrugada, o médico plantonista falou, não, né, mas é importante, é pro seu bem, se tirar a sonda vai precisar usar fralda e toda aquela situação. E eu falei que eu não queria mais. Eu descobri que eu não era obrigada, perguntei e eles falaram, tá bom. E aí no outro dia chegou a doutora, que era responsável, a chefe lá da UTI, que me acompanhou, né, todo o processo também. Eu tava com muito medo dela. E ela achou ótimo eu tirar a sonda anal. E eu não sabia que ali estava iniciando, assim, o início do meu, como eu posso dizer, do meu desmamamento das sondas e da minha evolução, né? E eu comecei, né? Eles começaram a usar começou a usar fralda e começou a dar certo aquele desmamamento. Depois eu consegui desmamar da sonda vaginal e mesmo assim eu ainda indo para a sala de cirurgia e toda aquela asepsia, toda aquela higienização e com a morfina e tudo mais. E aos pouquinhos eu comecei a evoluir. Eles começaram a trazer alimentos também para eu degustar. Eu sentia muita sede, mas eu só podia ingerir água com espessante numa colher, porque o perigo, o risco de engasgar era muito grande. E eu tinha muita sede. Eu comecei a dar valor para coisas pequenas que eram comuns, né, no nosso dia a dia, como beber água, como ir ao banheiro sozinha e poder, né, voltar para a cama numa madrugada, que eu não podia, tudo eu dependia das pessoas, eu dependia para me limpar, eu dependia para evacuar, eu dependia dos profissionais para tudo ali, para escovar os dentes, para limpar os meus olhos, para limpar a minha boca, porque se eles não limpassem eu não poderia falar. Eu me recordo, sem compreender, hoje eu entendo um pouco melhor, das pessoas que chegavam para me visitar passar mal. Eu não entendia o porquê, né? Eu tive pessoas que começaram a passar mal e eu achando que eu não entendia o que estava acontecendo. Mas quando elas me olhavam, elas tinham aquela reação. E aí eu comecei a ingerir, né? Então começamos com espessante, né? Água com espessante, depois com um pouquinho de água, um golinho bem devagar, com risco muito grande de engasgar. E sendo acompanhado sempre por um profissional, né? Por causa desses riscos. E aos pouquinhos eles foram me dando a alimentação, mas tudo muito pequenininho, sopinha, caldinho. Muito e devagar. eu estranhava tudo, porque toda a minha pele era nova. Eles falavam que era como se fosse uma pele de bebê. Então Quando você tomou água pela primeira vez, você falou, nossa, que água salgada, né? Eu estranhava, porque eles falavam que era como se fosse um bebê. Um bebezinho. Então, toda a alimentação, mesmo que era sem sal, era muito salgada. A água era salgada. A água, eu falava que tinha que ser fresca. Eles abriam uma água nova, eu tomava um pouquinho, e aí eu já sentia muita diferença, porque eu esqueci do nome. As papilas A papila era degustativas. tudo novo, né? Tudo isso daqui é novo. Tudo que eu tenho Na é verdade, novo. o rosto, a minha pele tudo é é nova. novo. Tudo é novo. Toda a minha pele foi descascada, toda a minha pele foi retirada, porque ela necrosou, ela morreu. Era noite de terror, era literalmente Sim. noite de terror. E aí, aos pouquinhos, eu fui evoluindo. Então, eu não mexia o corpo. Eu lembro que quando eu mexi o dedão,
houve alegria da minha acompanhante, houve alegria dos profissionais, porque eu estava mexendo o dedão. E aos pouquinhos eu fui mexendo os dedos, e eu fui mexendo, né, o corpo. Braço. Eu lembro que quando eles me levantaram, né, do leito, que eles me colocaram na poltrona, as minhas pernas foram assim, eu não tinha movimentação das minhas pernas. Em pouco tempo que eu estava no hospital, eu não conseguia mastigar, eu não conseguia me levantar, eu tinha perdido as movimentações. Como nós somos dependentes. Um né? dos dias interessantes que aconteceu também, que eu fiquei muito feliz, foi antes de a gente chegar no leito dela, a gente tinha que colocar um avental e luvas, né? E máscara era tudo essencial. Para ela tudo era essencial. Se a gente fosse no banheiro, a gente tinha que trocar o avental. Se a gente voltasse, tudo. Se saísse e voltasse, tinha que trocar toda a vestimenta, essas coisas do médico, né? Eu lembro um dia que tava o acompanhante dela, era, se não me engano, a tia Ana. E eu cheguei num dia, ela estava sentada na cama e ela me reconheceu na porta, porque ela não estava enxergando. E ela me reconheceu na porta nesse dia e era longe. Ela, é o Gu que tá aí. Eu fiquei tão feliz de ver que ela estava me vendo, né? Que era o processo realmente, como o corpo dela começou a responder muito bem, né? O tratamento, né? A forma de se recuperar. E nessa época que eu não enxergava direito, né? Eu ouvia mais, tinha que ficar bem na minha frente para eu enxergar. Eu lembro que o pastor Clóvis foi me visitar e antes dele entrar no leito, eu ouvi a voz dele chegando. E aí, quando ele entrou no meu leito, eu falei assim, pastor, as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Porque de longe eu ouvia a voz dele, eu não enxergava, mas eu reconhecia a voz dele. E aí graças a Deus, eu fui melhorando, a gente foi vendo o cuidado do Senhor e a todo tempo eu ouvia dentro do leito, eu ouvia das copeiras, eu ouvia das faxineiras, eu ouvia dos profissionais, dentro do hospital eu ouvia. Você é um milagre, porque não dá para acreditar que você é a pessoa que entrou aqui. Não dá para acreditar que você é a mesma pessoa. E ali nós conquistamos, né? Eu digo que foi uma vitória minha, do meu esposo, dos meus acompanhantes, da minha família e dos médicos, de todos aqueles profissionais. Sim, aquela vitória, né, que o Senhor nos deu. Eu tinha vencido a NET, né? Eles fizeram, né, para eu sair a alta da UTI, eles fizeram ali, né, bateram palmas, eu saindo da UTI com cadeira de roda, né, porque eu ainda andava com dificuldade, foi tudo lentamente. E aí, quando eu cheguei no quarto, antes de eu chegar no quarto, foi descoberto novamente que eu tinha uma bactéria. Ela ficou, acho que, quantos dias no quarto? Eu fiquei 3 dias no quarto. Eu tinha catéter. Sido acometida, né, por uma bactéria, por um catéter que tinha no meu pescoço. E o doutor chegou pra mim e ele falou, Bruna, você tá com uma das bactérias mais potentes da medicina. E eu lembro que eu falei assim, doutor, ela mata? Ele falou, mata. E eles entraram, né, urgentemente com mais uma medicação, com antibióticos fortes, trocavam de antibiótico porque a bactéria não estava sendo vencida, né, combatida. E faltando 3 dias para eu ter alta, né, eu morria de saudade dos meus filhos, eu tinha muita saudade dos meus filhos. O hospital liberou para que a minha filha, né, a Catarina, me visitasse no quarto. E aí eu comecei a apresentar muitas pintinhas no meu corpo, mas pintas diferentes das manchas que eu havia tido lá no início, eram petequias. E urgentemente eles me levaram novamente para a UTI. Com muita pressa, eu já estava indo ao banheiro sozinha, eu já estava tomando banho, né, com um acompanhante, mas ali já estava usando o vaso sanitário e de uma hora para outra eu já não podia novamente sair da maca. Eu tinha que usar comadre, eu tinha que usar fralda, né, banho na maca novamente, porque eu estava correndo o risco
de ter hemorragia, porque eles diagnosticaram a púrpura. As plaquetas dela, se não me engano, estavam em 280 mil. Isso. E do nada foram para 3 mil. Exatamente. Foi uma queda muito brusca e eles não entendiam por quê, o que estava acontecendo. Eu não tenho púrpura, né? E eu estava apresentando a púrpura. Eles colocavam bolsa de plaquetas e em meia hora eles faziam exames e as plaquetas já tinham sumido. Elas não subiam. A púrpura é uma doença autoimune que os seus anticorpos matam, né? Combatem as plaquetas. E eles não conseguiam combater a púrpura, não conseguiam fazer as plaquetas subirem. Davam medicação, eu era atendida por outros profissionais, reumato, tudo, hematologista, e eles não conseguiam subir a púrpura, eles não sabiam explicar. E a médica, a hematologista, chegou em mim um dia e falou: Bruna, todo o tratamento que eu podia fazer eu já fiz, toda a medicação que você poderia tomar você já fez, já tomou. E eu não sei o que está acontecendo. Fizeram até o exame aqui para saber das plaquetas. Eles fizeram aquele exame, né, da medula para saber o que estava acontecendo. Eles constataram que a produção de plaquetas, a fábrica estava em alta, produzindo plaquetas, e mesmo assim elas não subiam. Em todo esse processo, em todo esse tempo, eu era consciente que o Senhor estava comigo. Você até falou para a médica, né? Eu sentia que eu estava na palma das mãos do Senhor. Eu nunca duvidei que o Senhor, da soberania de Deus, de que Ele estava cuidando de mim. E eu sabia que existiam muitas pessoas intercedendo por mim, muitas pessoas orando por mim. E eu lembro que nesse período, né, uma das minhas acompanhantes falou que a igreja tinha levantado um clamor novamente pela minha vida. E quando a médica falou isso pra mim, eu estava sentada numa poltrona com as pernas inchadas, ainda enfaixadas, né, porque ela estava descascando, descamando por causa da NET, por causa da nova pele. Eu falei pra ela assim, doutora, a senhora não sabe, mas o meu Jesus sabe. E eu lembro que por ela ser médica, né, ela só concordou. Acho que ela pensou, essa menina não sabe nem o que tá falando, não sabe da situação dela, porque eu poderia ser encaminhada para quimioterapia, né? O tratamento que iniciaria era uma quimioterapia. E aí a doutora retornou, né? Depois, não me lembro se foi no outro dia, ela voltou e falou assim: Bruna, a gente vai vamos fazer o mesmo tratamento novamente. E eles deram também uma medicação oncológica. E aí, sem explicação, porque eles não souberam explicar, até hoje eles não sabem explicar, né? Eu tô sendo acompanhada ainda por um hematologista. Eles falaram que as minhas plaquetas começaram a subir. O que era mais legal é que eu tava lá nesse dia, foi o final de semana que eu fiquei 2 dias com você, que de manhã o pessoal vinha dar notícia pra gente, assim, tipo, ó, Bruno, ainda tá em 3 mil. Teve um dia que falou, ó, subiu pra 4 mil, mas ficou em 4 mil, estagnou em 4 mil. E nesse dia que eu tava, acordamos de manhã com a surpresa de que tinha ido pra 8 mil, né? Aí a gente já ficou extasiado. Aí como eu dormi lá no outro dia chegou, se não me falha a memória, 23 mil. As plaquetas dela simplesmente começaram a subir novamente. E eu já era conhecida no hospital. Sim. Já. Eu conhecia muita gente, inclusive a administração. Conforme as minhas plaquetas, né, foram subindo, a equipe vinha comemorar junto comigo, né? Eu fui muito bem tratada, embora o meu processo tenha sido muito dolorido dentro do hospital. Eu tenho paz em falar daquele período, porque eu fui muito bem cuidada, muito acolhida. Eles fizeram até brigadeiro para mim dentro do hospital. Eu era conhecida pelas copeiras, né? As faxineiras me conheciam. E eu era tratada mesmo como um milagre lá dentro. Eu ouvia isso lá dentro, né? Eu sempre soube que o Senhor estava cuidando de mim. Eu me sentia
eu sentia e eu verbalizava isso, né? Os meus acompanhantes podem falar isso, que eu estava sendo cuidada pelo Senhor. E teve uma vez que a minha acompanhante, a minha primeira acompanhante, questionou ao Senhor porque eu estava passando por aquilo ali. E eu ainda falei para ela assim, eu falei, não, Jean, eu estou passando por isso, Deus está me livrando de algo pior. E ela falou assim, filha, você já está na pior. E aí ela questionando ao Senhor por que eu estava, né, passando por aquilo ali, o que tinha acontecido. Ela olhou para a plaquinha do meu leito, e o meu leito era o leito 23. E ali ela teve uma resposta do Senhor, né? Onde diz assim, né, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor estava comigo em todo o tempo e Ele continua. Foi um dia de cada vez. E a equipe ainda comemorava comigo, então minhas plaquetas começaram a subir e muitas pessoas puderam ver o que o Senhor estava fazendo na minha vida, na nossa vida, né? A estimativa que o médico havia falado para o Gustavo era de 6 meses, no mínimo, que eu ficaria no hospital. E eu fiquei 51 dias. A oftalmologista que me examinou lá no início, antes da síndrome de Nett ter sido diagnosticada, ela veio me examinar e ela ergueu assim os meus olhos e eu dei um grito muito grande com ela. Porque deslocou a pele. E ela falou assim, calma, eu estou te examinando. Quando ela olhou, eu não sabia disso, fiquei sabendo depois. A minha pele tinha saído do lugar, por isso que eu gritei com ela. Eles não sabiam como cuidar de mim. E ela falou assim pro Gu, se ela sobreviver a tudo isso, se ela passar por tudo isso, o mínimo que ela vai ter de sequela... É o mínimo, né? do mínimo, do mínimo, do mínimo. É usar colírio todos os dias. Porque ela se vai ela ter passar. Os olhos secos. E foi o que aconteceu comigo. O mínimo. Fiquei com os olhos secos, severos, né? Foi diagnosticado, então eu preciso passar colírio, eu preciso usar óculos. Ficou até mais bonito. Então o Senhor foi muito bondoso, porque a estimativa de vida que eu tinha era muito pequena. O doutor sempre falou pro Gu, um dia de cada vez, não existia previsão de nada, né? Não existia garantia de nada. E realmente o Senhor me surpreendeu, o amor dele me constrangeu. Tanto com aquela equipe, tanto com os meus acompanhantes, como o meu marido, como a igreja. Eu não tenho que questionar o Senhor de tudo que aconteceu. O meu sentimento é que Ele é real. O Deus que eu aprendi, que eu ouvi os meus pais falando, o meu avô falando desde pequena. Todas aquelas histórias que o mar vermelho se abriu. O Deus que disse haja luz, né? E houve luz com o poder da palavra. Era o mesmo Deus que estava comigo no leito do hospital. Eu não me canso de repetir isso, porque é a minha verdade, né? Foi o que eu vivi. Ele é real. E Ele continua operando milagres, Ele continua convertendo corações, porque esse é o maior milagre. É a conversão. Então, se o Senhor permitiu que eu estivesse naquele local, que os meus acompanhantes estivessem naquele local, meu esposo estivesse naquele local, é porque eu creio que Ele tinha algo naquele local, tanto na minha vida para me tratar, como também das pessoas que estavam, né, me acompanhando. E não só as pessoas que estavam me acompanhando ali dentro de perto, mas muitas pessoas acompanharam de longe também, cuidaram dos meus familiares, cuidaram dos meus filhos, né?
A minha cunhada, o meu cunhado cuidou da minha filha, os meus pais cuidaram do meu filho em todo o tempo, do Benjamin, né? Para que a minha sogra estivesse comigo, alguém estava renunciando também dentro do lar dela, a presença dela. Então muitas pessoas que cuidaram da minha sogra, né, levavam os meus acompanhantes, as minhas tias que eram levadas, né, renunciando o emprego delas também, as, né, minhas primas. Então eu creio que o Senhor tratou ali de muitas pessoas. E a mensagem que eu levo é que Ele é real. O nosso Deus, Ele é grande e Ele é real, Ele existe e é verdade. E Ele continua, né, cuidando de nós. E a mensagem que mais me impacta com todo esse testemunho, por tudo isso que a gente passou, é que os médicos, eles não davam uma certeza para mim do amanhã, eles nem poderiam fazer isso. Mas felizes somos nós que temos o Jesus no nosso coração, porque se estamos de pé aqui falando com vocês, é porque foi pela misericórdia dele. Então felizes é aqueles que passam pela prova e têm o Senhor como Salvador e único. E antes de nós finalizarmos, para exemplificar, né, isso que nós estamos falando, que o testemunho não é só meu, se cada pessoa que acompanhou for abordada e for questionada sobre o processo, cada um vai ter um testemunho do que aconteceu lá. E há pouco tempo eu encontrei uma das enfermeiras que cuidou de mim lá num salão, né, da nossa prima, e ela contou uma parte do testemunho, né, que ela vivenciou, e ela falava assim, que era em torno, né, de 2 horas para me limpar. E ela e a outra enfermeira precisavam vir junto lá, fazer todos os cuidados, né, asepsia em mim. E elas falavam assim, como que nós vamos fazer, sendo que, e se tiver outra ocorrência, né, na UTI, e os outros pacientes, sendo que só na Bruna a gente fica em torno de 2 horas. E ela falou assim, que era impressionante, como todas as vezes que elas iam limpar de mim, não existia uma ocorrência. Ela falou assim, foi palavras da boca dela, que é como se o tempo parasse, a UTI parasse, para que elas cuidassem de mim naquele tempo, naquele período. E depois, quando elas retornavam para o posto, a UTI voltava, as ocorrências voltavam, os pacientes precisavam de algum cuidado. Então, são coisas que a gente não sabe explicar, mas cremos em um Deus, né, de detalhes. E é isso. Essa é a nossa história. Também a gente não pode deixar de agradecer, porque enquanto estávamos de pé, existia uma multidão de joelhos ao nosso favor. Agradecer a Ieve, porque eu recebi tantos abraços e estou orando por você, de pessoas que eu nunca vi. Sabe, irmãos que pegaram a dor que eu estava sentindo e compartilhou, sabe, disso comigo. Agradecer também as outras igrejas também, as pessoas que oraram pela gente, sabe, pessoas que a clamaram. gente nem conhece, que eu Exatamente. nem conheço, pessoas de outro país. Sim, chegavam tipo na gente e falavam, a gente estava orando por vocês, sabe. Agradecer a cada um de vocês. Literalmente, eu entendi o sentido de que a igreja é uma segunda família nossa, sabe? De irmãos que não são de sangue, mas são irmãos mesmo. E eu agradeço também a Deus, né? Acima de tudo, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Agradeço ao meu esposo, que passou tudo isso comigo, ao meu lado. Agradeço aos meus acompanhantes, a cada uma. Eu sempre faço isso. Mas eu agradeço a todas as minhas acompanhantes que cuidaram de mim, a toda a equipe, né, profissional, toda junto, a cada médico, cada enfermeiro, cada profissional. Aos amigos. E aos meus amigos, as pessoas que cuidaram dos meus filhos. As pessoas né? que foram te visitar. As pessoas, as visitas.
aos pastores que me visitaram, aos meus pais, a todos os meus familiares. Eu sou grata. Não tem explicação, né? Eu fui muito constrangida pelo Senhor e pelas pessoas. Então eu só tenho a agradecer. E também por essa oportunidade de estar aqui contando um pouquinho do nosso testemunho. E creio que o Senhor ainda fará mais coisas. Né? Amém. Amém.